Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, ele possa servir de bênção para a sua vida. Vamos fazer uma reflexão no capítulo 8 de João, que nos fala sobre a mulher adúltera. Vamos ler a partir do versículo 7. 6. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E ali, todos se retiraram, do mais novo ao mais velho, ou do mais velho ao mais novo, se retiraram, porque todos eles tinham pecado. Todos eles tinham pecado. Como é que eles podiam jogar pedra se todos eles tinham pecado? Principalmente aqueles que levaram ela para Jesus. Eles tinham pecado. Como é que eles iam jogar pedra? Jesus, ele conhecia todos ali. Ele sabia. E eles sabiam que Jesus sabia. Eles sabiam que Jesus conhecia o coração deles. Eles sabiam. Por isso, eles não atiraram a pedra. Porque se fosse outra pessoa, talvez, eles atirassem a pedra, porque não tinha conhecimento. Mas Jesus, ele conhecia o profundo daqueles homens. Ele já sabia do que se passava no pensamento dele, do que se passava, porque por várias vezes eles quiseram fazer isso com Jesus. Quando ele apresentou aquilo é lícito, que pagamos o tributo a César, ele levou alguns soldados de César para lá, porque se ele dissesse que não era para pagar o tributo a César, ele ia ser preso. Eles queriam achar uma maneira de fazer com que Jesus fosse desmoralizado na frente das pessoas. Porque quanto mais ele falava, mas as pessoas iam atrás deles. Muitos iam atrás de Jesus pela comida que perece. Mas muitos iam para escutar o que ele tinha a falar. Porque o que ele tinha a falar era uma coisa muito tocante, que as pessoas ficavam maravilhadas só de ouvir Jesus falar. Afinal, ele era um homem cheio de sabedoria. Era um homem que ele não tinha pobre nem ricos. Ele falava com todo mundo, ele conversava, como eles dizem. Ele sentava com os pecadores. Mas por quê? Porque Jesus, ele não veio para aqueles que eram sãos. Ele não veio para esses, mas ele veio para aqueles que estavam doentes, aqueles que necessitavam de ouvir a voz de Deus. Foi para esse tipo de pessoas que ele veio, para aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam endemoniados, aqueles que viviam na pobreza, que não tinha com que se alimentar. Ele veio para as pessoas, para nós, para que nós pudéssemos
ser salvos através deles. Só que os judeus, eles não entendiam isso, até porque para eles o que Jesus fazia era heresia. Jesus, ele era uma pessoa que ele ia de encontro aos judeus, aos fariseus, ele ia de encontro a eles. As coisas que ele ensinavam era de amor, era de perdão. E ali, mais uma vez, Jesus foi tentado pelos judeus, né, a matar, apedrejar aquela mulher. Mas Jesus falou para eles, e eu creio que ele olhou no rosto de cada um e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem se atreveu a fazer isso? Ninguém se atreveu a atirar a pedra. Ninguém se atreveu a atirar a primeira pedra. E a palavra do Senhor fala que foi saindo do mais velho ao mais novo. Foi saindo. Porque todos tinham pecados. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Tem pecado. E o que a palavra de Deus diz que é pecado. Não adianta você querer fazer uma coisa diferente. Dizer uma coisa diferente daquilo que tem na Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma só. E ela jamais vai dizer o que não é pecado, que seja pecado. Então, saíram todos eles. E Jesus perguntou àquela mulher: cadê os teus acusadores? E ela pergunta, e ela diz que não sei, que não tem ninguém que acusar. E ele diz: também eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Mas aí ele disse, ele perdoou-a, mas ele disse: vai em paz e não peque mais. Ele deu a ela o sinal: você pecou, eu te perdoei, mas você vai, mas não peque mais, não faça a mesma coisa que você fez. Não faça o mesmo, não cometa as mesmas atitudes que você cometia. Né? Tenha uma outra vida, porque as pessoas têm mania de dizer, não, que Jesus, ele perdoa tudo. Sim, ele perdoa. Ele diz: vem como estás. Mas não é para você ficar como você está. Se você está pecando, quando você vem para Jesus, você não vai pecar mais. Se você está adulterando, quando você vier para Jesus, for uma nova criatura, você não vai pecar mais. Se você estiver levantando falso a alguém, quando você vier para Jesus, você não vai mais poder fazer isso. É pecado. Então, se é pecado, o pecado faz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que você peca, você está atraindo para si uma condenação, que é a morte. Quando você peca, não é que você vá morrer, no momento que você peca. Mas se você não se arrepender e morrer nos seus pecados e delitos, pode ter certeza, meu filho. Sua vida é livre. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Porém, no céu, não entra de qualquer maneira.
Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino de Deus. Não é de qualquer maneira. E ele falou para aquela mulher: vá em paz, mas não peque mais. Não faça a mesma coisa que você fez. Procure viver com dignidade. E eu creio que aquela mulher, ela tenha seguido o que Jesus falou para ela. Não sei, não conta mais, não falam mais sobre ela, a não ser nessa parte. Mas eu creio, pelo perdão que Jesus deu a ela, pelo tanto que ele perdoou, ela estava vendo a morte. A verdade era essa. Não tinha nada para ela ver a não ser a morte. Ela estava vendo a morte na frente dela. Ela sabia que ela ia morrer. Quando ela foi arrastada por aqueles homens, ela sabia que ela ia morrer. Porque aquele era o pecado que a mulher ia ser apedrejada. Agora vejam só, era para ser apedrejada o homem e a mulher. Mas só trouxeram a mulher. Por que só a mulher? Porque a mulher como posso falar, é mais fraca. É mais fraca. O homem, a nossa sociedade é machista, né? Porque o homem tudo pode, a mulher não pode. Né? Mas não é o homem pode e a mulher não pode, não. Porque perante Deus é pecado. Não importa se é mulher, se é homem, o que for. Foi contra a palavra de Deus, as coisas que Deus falou, então é pecado. Se você mata, você não mata mais. Se você rouba, você não rouba mais. Se você adultera, você não adultera mais. Se você não fornica, você não fornica mais. Se você levanta falso para o seu irmão, você não levanta mais. Então, são essas coisas que a gente precisa deixar, a gente precisa matar o velho eu e seguir em frente e vendo o que é melhor para nós. E eu creio que você, no fim, você vai ver que o melhor para você, para a sua vida, é ter um encontro com Jesus e andar do lado dele. Que Deus nos abençoe. Até amanhã com mais uma prosa dessa, com mais uma reflexão. Que Deus abençoe.